A morte de uma jovem no final de dezembro do ano passado, após ser vítima de notícias mentirosas, acelerou o debate sobre a necessidade de regulamentação de uma lei que imponha limites aos responsáveis pela disseminação das fake news. Em 2024, com a repercussão dos excessos praticados pelas redes sociais, a legislação sobre fake news vai sair do papel. O repórter Sátiro Salles tem outras informações. Os deputados federais e senadores abrem o ano legislativo de 2024 no dia 2 de fevereiro, com a pauta de que terá uma repercussão na vida dos brasileiros: a elaboração de uma legislação que imponha limites à divulgação de notícias falsas e, principalmente, de quem dissemina, por meio da internet, as fake news. O assunto voltou a ocupar os espaços na agenda política e na imprensa brasileira após a morte de uma jovem de 22 anos que sofreu ataques nas redes sociais. A jovem Jéssica Vitória sofreu uma onda de ódio online após páginas de grande alcance, como o perfil Choquei, publicarem uma informação falsa de que ela estaria se relacionando com um humorista conhecido no Brasil. O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio de Almeida, disse que a irresponsabilidade das empresas que reagem às redes sociais diante de conteúdos que outros irresponsáveis e criminosos nela propagam tem destruído famílias e impossibilitado uma vida social minimamente saudável. Segundo o ministro, a regulação das redes sociais torna-se um imperativismo civilizado, sem o qual não se fala em democracia ou mesmo em dignidade. Para a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, é inadmissível que o conteúdo mentiroso contra Jéssica, que fez crescer uma campanha de difamação contra a jovem, não tenha sido retirado do ar, nem pelo dono da página, nem pela plataforma X, ao longo de quase uma semana, mesmo depois de apelos da própria Jéssica e da sua mãe. Com tantos apelos, a legislação contra as fake news, que foi aprovada pelo Senado e parou na Câmara, tende a ser realidade em 2024. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. Olha, é uma questão de fato polêmica que está sim na pauta do Congresso Nacional. Já vinha, mas ela vai continuar se impondo por conta de todos esses acontecimentos citados. De um lado, há quem defenda o seguinte, que de fato precisa controlar conteúdos que contenham notícias falsas. Por outro lado, há também o temor de que se trata de uma censura e o fim da liberdade de expressão. Tem um pouco de cada coisa aí, mas é preciso que o discurso e principalmente o debate, ele seja, vamos dizer, tirado dessa capa que existe hoje ainda, da polarização ideológica, porque tem muito disso ainda, infelizmente, no entorno de toda essa questão desse projeto de lei que trata do controle, né, principalmente das chamadas Big Techs. E quando a gente fala aqui de Big Techs, para o pessoal entender, é que dentro desse projeto de lei das fake news, é exatamente o Google, o Meta, que é dono do Instagram e do Facebook, o Twitter, o TikTok, serviços de mensagens instantâneas como o WhatsApp e também o Telegram. Então, tudo isso, na realidade, o projeto diz o seguinte, que defende o fortalecimento da democracia, defende a transparência dos provedores de internet que prestam serviço aqui no Brasil, mas tem que ter o controle na difusão de notícias falsas e nos discursos de ódio no ambiente virtual, que é só o que vigora hoje. Agora, os críticos e os que são preocupados com essa proposta é que algumas coisas, por exemplo, podem sair do controle se não houver uma discussão muito séria em relação a isso. Por exemplo, Marcos, uma das coisas que se colocou aí como hipótese dentro dessa discussão é, imagine que nós estamos entrevistando aqui uma pessoa, uma fonte, e ela dá uma informação. Esta informação da fonte, dada aqui ao vivo, essa informação, ela não é correta prontamente. É uma fake, tá? Aí o que acontece?
pelo entendimento aí de muitos, os veículos de comunicação serão também responsabilizados pela fala dessa fonte que deu essa entrevista com essa determinada informação. Aí, meu amigo, fica difícil trabalhar também numa situação como essa. Eu acho que isso vai ser uma verdadeira mordaça, porque se eu entrevisto aqui uma pessoa, o Marcos entrevista, e ele, que é uma fonte responsável, dá uma informação que é fake ao vivo, como é que eu vou ter tempo como jornalista, como comunicador, de apurar que aquela informação que ele está dando é fake ou não? Em muitas situações você questiona, você pode realmente chegar no contraponto, mas em outras você tem aquela informação que é passada na hora e não tem como você rebater e dizer, olha, essa notícia é falsa, essa notícia não procede, e tem essa tentativa de responsabilizar os veículos de comunicação por conta disso, Marcos. E aquela coisa que a gente sempre comenta aqui, fala, você, o jornalista Luzinor de Oliveira também, caiu na internet, já foi, né, Beto, né? Pois é, esse também esse é o grande problema, Marcos, porque daí é o seguinte, a responsabilidade que eu acho que tem que ter realmente em cima dessas chamadas Big Tech, dessas empresas de tecnologia, porque depois que cai na rede, depois que cai na internet, meu amigo, você pode entrar na justiça, pode ter uma decisão ali judicial, uma liminar, mas eles dão trabalho e você até fazer essa limpeza de tudo que saiu, o estrago está feito, infelizmente. É isso que acontece. Mas olha, e aí isso se soma a outros aspectos, porque nós estamos no ano eleitoral. Aí no ano eleitoral nós vamos ter uma legislação que se tenta trabalhar também específica, fora essa questão da fake news na vida do dia a dia, mas trabalhando especificamente para a questão das eleições municipais. E uma das grandes preocupações a gente já falou aqui, sabe qual é? É exatamente no uso da inteligência artificial, quando você pode se utilizar de deepfake, que é aquele uso simultâneo de imagens e áudio, onde você praticamente coloca a fala e a imagem em uma pessoa, sem que ela, na realidade, tenha afirmado nada disso. Você imagina o impacto e o terror que isso é numa campanha eleitoral. Então, a gente vai presenciar muito disso nesta campanha de 2024. Eu acho que é a primeira eleição que vai conviver de perto com essa questão da inteligência artificial e o impacto dela no dia a dia de um pleito eleitoral, Marcos. E para encerrar o bate-papo político, o jornalista Beto Almeida. Bom, só dizer o seguinte, que o ministro, Ricardo Lewandowski, que é ex-ministro que se aposentou do Supremo Tribunal Federal, aceitou aí o convite do presidente Lula para o Ministério da Justiça. E aí havia todo um questionamento que era o seguinte: nós devemos ter uma separação, Ministério da Justiça e um outro ministério, que é o Ministério da Segurança Pública Nacional. O presidente Lula foi contra, disse que não concordava em fazer esse desmembramento, e o ministro, nesses primeiros momentos, já disse que realmente não vai ter desmembramento. Ele vai querer focar na segurança pública, mas dizendo o seguinte: a segurança pública continua sendo, pela Constituição, responsabilidade dos estados, ou seja, dos governadores. É daí porque que tem hoje uma pressão muito grande sobre os governadores, inclusive aqui no estado do Ceará, sobre o governador Eumano, que anunciou que vai aí trabalhar um novo modelo, uma nova proposta de segurança, principalmente para uma articulação, para uma ação em conjunto com os municípios mais violentos aqui no estado do Ceará. Tomara que isso traga resultado, Marcos, porque, no fundo, ninguém aqui quer esse embate, essa polarização ideológica. O que se quer, na realidade, é viver com menos violência, viver numa cidade, num estado com paz. Então, o ministro Ricardo Lewandowski, é lógico, é um ex-ministro do Supremo, é um homem que tem experiência, então a gente espera que isso traga realmente alguns resultados para a segurança pública.